Acho que a gente poderia suportar essa falta e falar, bom, o que isso me diz da realidade e qual é esta nova realidade? Como ela pode se tornar interessante? Como fazer a partir deste novo grande vizinho que a gente tem, que é um vírus? Tem como nenhuma experiência não transformar qualquer sujeito. Psiquicamente, mentalmente, a gente como estrutura, a gente não está conseguindo conversar muito bem. Para começar, a gente está polarizado, a gente está se odiando, a gente está achando que você é idiota, que eu sou cretina. Se a gente conseguir desacelerar a gente mesmo, a gente vai fugir menos e vai saber mais para onde ir. Porque não adianta correr tão rápido pro precipício, né? Eu sou Maria Homem, trabalho com psicanálise e todas as interfaces, que são muitas, da psique, né? Que é a clínica, a cultura, a arte, a sociedade, que hoje é tão instigante. Enfim, saúde mental é uma palavra, mas é o que é a mente, né? Trabalho com essa pequena questão. Privação, porque é assim que a gente está sentindo o isolamento, né? Muitas vezes a gente encara isso não como algo de uma necessidade lógica para interromper um circuito de uma substância que não se sabe ainda se é vivo, se é mineral, vegetal, o que é um vírus, é um ser que compõe a vida. Para interromper esse caminho do outro, a gente tem que interromper o nosso caminho. E de alguma maneira a gente não aceita isso. Parece assim uma violência. Eu estou sendo privado do meu direito natural conquistado e, na verdade, não foi nenhuma grande conquista, né? É como se a gente desse de barato de que eu posso ir e vir. E, no entanto, às vezes eu preciso parar de usar a minha liberdade para poder ser mais livre. O sujeito moderno é aquele que pensa, logo ele pode construir pela sua racionalidade e pelo seu direito natural de ser, ele pode se inventar, ter uma autonomia e ter liberdade para construir o seu caminho. Isso é incrível, ele está liberto de correntes ancestrais que são aquelas normas e tradições que aprisionavam esse sujeito. Então é incrível o conceito de modernidade que implica essa razão e essa construção de si. E essa construção móvel de si, poder ser isso, poder ser aquilo, isso é a base. Só que, e esse que é o pulo do gato, e interessante, a gente está revendo esse conceito tão absoluto de racionalidade e de liberdade. Então, se você anda, o vírus também anda. Não é nenhum outro ser humano. Agora a gente está aprendendo a fazer um código de ética de relação entre o vivo humano e outras figuras vivas. E para isso a gente não está preparado, não. A gente está começando a se questionar o que é matar um boi, o que é aprisionar uma galinha, o que é fazer ela comer ração, hormônio para ficar botando muito ovo, para ficar jorrando muito leite. E agora a gente ousa se perguntar, peraí, quem sou eu no meio disso? Isso é um especismo? Isso é um antropocentrismo? Isso é colocar o humano num suposto pedestal imaginário para que ele pudesse governar sobre todas as coisas e sobre todos os seres? Será que isso faz sentido? A gente é livre para extrair o máximo que a gente quiser do outro? A gente pode extrair mão de obra? A gente objetifica o recurso humano? A gente objetifica tudo livremente? Eu sou livre. Não. Aí a gente começa a falar, talvez não.
Talvez tenha limite para o nosso desejo, para a nossa voracidade e para a nossa liberdade. Então, a gente está se sentindo cerceado porque a gente tem essa premissa da liberdade plena, inclusive de objetificar a natureza, o outro, o nosso próprio corpo. E aí, terceiro e último ponto, que é este super atual, a gente tem que coibir o nosso movimento, porque a gente tem um ser invisível que nos invade e nos adoece e eventualmente nos mata. Então, o quanto eu sou livre? Eu não sou tão móvel quanto eu gostaria, porque a mobilidade do outro é perigosa para mim. Eu perdi a vida que eu tinha. É uma sensação de perda. E sim, sem dúvida, qualquer mudança é perda. Qualquer transformação, o nome já diz, é uma outra forma de estar no mundo, de agir no mundo. É uma transição. Será que a gente não pode aprender com o que a gente perdeu? O que a gente estava produzindo? Que não foi interessante. Não foi interessante. Não é que a gente inventou um vírus, coroado ou não, mas que condições a gente criou para que ele pudesse se alastrar tanto. Assim, a gente transforma muito rapidamente a vivência em falta, em uma carência, em uma privação de algo. Eu acho que a gente poderia suportar essa falta e falar, bom, o que isso me diz da realidade e qual é esta nova realidade? Como ela pode se tornar interessante? Como fazer a partir deste novo grande vizinho que a gente tem, que é um vírus? Chegou no nosso condomínio, entrou na comunidade, está aqui, literalmente ele está aqui do meu lado. Pode estar do lado da porta, no elevador, pode estar nesse objeto que vem. Quem é você? Né? É uma alteridade radical. A vida orgânica nossa, ela não existe sem vírus e bactérias. Simples assim. Ela tem presença viral e bacteriológica agora já. É necessário para eu poder falar, para eu poder ter todos os habitantes que estão na minha boca e que estão circulando agora já, que estão nas minhas mãos e que estão aqui, e que estão em todo o trato, em toda a biota, é muito sofisticado, né? Vírus é um pacote genético, é um pacote de gene, é um código, é uma linguagem. Então, olha que interessante, eu não quero que ele entre em mim e me devore, este Covid-19, mas eu diria, quem é você? Eu acho que o grande desafio, a posição subjetivamente mais interessante em relação ao outro sempre seria, quem é você? Porque eu quero conhecer como você opera, como você funciona. A criatividade humana, ela é muito... ela é fonte que jorra. Ela é uma fonte infinita. Ela está aqui. Então, assim, eu receberia todas as ideias. Todas. Então, assim, quais são as ideias desses vírus e das bactérias? Como é que é a estrutura da vida? Porque aí a gente vai conseguir entrar numa comunicação, numa interlocução, a gente vai saber até como usar isso, e a gente já usa. Então, a gente não precisa exterminar, mas a gente vai fazer um combinado aqui para que a vida seja possível para todo mundo. A praia tá vazia, eu não entendo não poder ir para a praia. Por que eu não posso andar na praia? A praia é enorme, tá vazia. Por que eu não posso ir no parque? A rua tá vazia. Por que eu não posso ir passear o meu cachorro? Por que eu não posso ir para a rua? Por que a rua tá vazia? Vamos voltar. A rua tá vazia porque ninguém está indo na rua. Por isso que ela tá vazia.
Então, existe um outro que potencialmente iria para a rua e está deixando de exercer o desejo dele para que ela esteja vazia. Então, por que você poderia exercer o seu desejo? Não pode. Então, a regra de universalização, ela revela que você só pode fazer o que todo mundo poderia fazer. Por isso que você não pode ir na praia, para que ela continue vazia. Porque se todo mundo pensar exatamente o que você está pensando, todos estaremos na praia, no parque e na rua. Você só consegue compreender isso se você já tem uma ideia do que é sujeito e de que o outro é sujeito. Você se coloca no lugar do outro. Você não está só transitando eu e o outro. Numa transitividade, numa fase que a gente chama de transitivismo. A gente está dando a dignidade de sujeito ao outro. Por isso eu não saio na rua. Porque o outro também é sujeito, também poderia, eu saindo, ele sai, certo? Porque eu existo e o outro existe. É esta coexistência que é o grande conceito. Qual é a base da psicologia moral? Qual é a base da ética? É simples e é muito difícil. É você suportar que o outro exista ao mesmo tempo que você e que o outro deseje ao mesmo tempo que você. E para ele também é difícil, ele também vai ter que coibir desejos e liberdades dele para que você possa existir e para que ambos possam existir ao mesmo tempo, agora e, sobretudo, existir ao mesmo tempo depois, que é o que a gente quer. A gente está realmente tendo que reaprender uma outra conexão com o pouco que a gente tem, com esse canal mais estreito e achar brechas para não perder o espaço psíquico, que é esse de deixar a mente vazia. Não para ser oficina do diabo, o medo do cristianismo de que a gente entrasse em conexão com a gente mesmo e com as pulsões e com o corpo. Mas eu diria, mente vazia, oficina do eu, oficina de você mesmo. Deixa a mente vazia, sustente o vazio, sustente o espaço, porque é esse espaço que vai te deixar lembrar, sentir, criar, ter aquele insight, chorar, conectar uma ideia com a outra, entender por que você ficou assim com aquilo que alguém te falou e por que você produziu outra coisa. Por que você acordou bem, por que você acordou mal, por que você acha que o mundo pode ir para cá, pode ir para lá, qual novo projeto você vai criar a partir disso, qual novo ser você vai inventar a partir disso, do que você está descobrindo agora. Se a gente conseguir desacelerar mesmo, não só os carros e os aviões, não só o metrô, mas se a gente conseguir desacelerar a gente mesmo, a gente vai fugir menos e vai saber mais para onde ir. Porque não adianta correr tão rápido para o precipício, né? Será que a gente vai sair transformado dessa grande experiência de voltar para o ninho? Olha, a pergunta em si, e é uma grande pergunta, e está em todos os artigos, e está em todos os lugares, ela é uma pergunta que ao mesmo tempo ela é ótima pergunta, e por outro lado, ela é a pergunta errada. Ela tem uma visão quase infantil de raciocínio, de pensamento mágico. Quando você pega a personagem, põe no caldeirão da bruxa e sai outro. Ou você põe no cadinho da fada e sai outro. Ou você faz pilim-pim-pim. Não é isso? Dá pra... Então, assim, será que sairemos transformados? Isso é um topos clássico de qualquer narrativa de estrutura de conto de fadas.
Beijo na bela adormecida, acordou. Dá para visualizar isso, né? Então, a resposta só pode ser sim e não. Por quê? Porque não tem como nenhuma experiência não transformar qualquer sujeito. Morreu alguém, você pode negar, você pode enlouquecer, você pode psicotizar, você é outro. Porque é você e sua psicose. Você pode empalhar o outro, você pode fingir que não aconteceu de uma maneira muito profunda esse fingir, né? É um mecanismo psíquico muito radical que psicotiza, alucina e até empalha no real o objeto da alucinação, mas você, ainda assim, você sofreu aquele luto. Não tem como o real não incidir sobre o sujeito, sobre todo o universo simbólico que é o nosso. Então, quem sou eu? Essa é a grande pergunta. Quem sou eu? Quem é o outro? Como é que eu não vou escapar de mim? E sem dúvida, a quarentena, que é uma quarentena vezes 2, vezes 3, vezes 4, né? Ela não tem como não colocar a gente em contato com a gente mesmo, em contato com o outro. Tanto que agora a gente recebe, quem trabalha com psicanálise e com clínica, recebe muitos pedidos de análise, mais do que nunca. Então, assim, neste momento alguma coisa está pegando. A morte, ela ressignifica a vida. Sem dúvida, isso é transformador. Não tem como cada um, ou poder viver o medo, poder viver a vulnerabilidade, a fragilidade, na verdade, o grande lugar de não onipotência, que é o lugar do humano. Por mais que a gente crie mecanismos mentais e transcendentais e fantasias e ficções transcendentais, inclusive, que transcendem ao eu para sustentar o eu. O eu é frágil. É simples assim. Pode sair dessa muito melhor? Eu apostaria nessa direção. Eu aposto muito? Não estou apostando muita ficha nisso, não. Eu vivo no Brasil. Eu acho que a gente tá doente. Psiquicamente, mentalmente, a gente como estrutura, a gente não está conseguindo conversar muito bem. Para começar, a gente está polarizado, a gente está se odiando, a gente está achando que você é idiota, que eu sou cretina, e que a gente está... Então, assim, eu diria que a gente quer viver, nós dois, os dois polos, a gente quer viver. A gente quereria aprender a deixar o outro viver, ou quereria ensinar ao outro que só vai poder viver junto se todo mundo aprender que tem que deixar o outro viver, como quiser. Bi, tri, hétero, homo, trans, pan, com um Deus, com 5, com 4, com Cristo, sem Cristo, com aborto, sem aborto, com droga, sem droga, enfim, sem crime, sem mentira, né? Vendo a realidade tal qual ela se apresenta. A gente vai sair transformado a ponto de todo mundo topar isso. Vou resumir, topar que eu exista, que o outro exista da maneira que ele quiser e que a gente entre num acordo mínimo sobre o que é a realidade, sem tanta fantasia entre nós, para que a gente possa conversar diante do real. Eu apostaria que essa direção é a que vai fazer a gente durar mais tempo, que o mundo não vai acabar se a gente for nessa direção. Senão, eu vou te falar a fantasia destrutiva. A fantasia coletiva, a loucura, um delírio compartilhado é destruição. O luto não tá igual, porque, como a gente falou antes, se a gente não pode se ver, se a gente não pode se tocar, se a gente não pode fazer ritual, coletivizar no real do corpo, dos vários corpos estando juntos,
Não, a gente não está conseguindo velar os nossos mortos da forma com que a gente fazia isso. É uma maneira muito inédita e eu acho que muito sofrida porque é o momento que você cai. O momento do luto é o desfalecimento do corpo. Tem inúmeras representações, né? Cristo na cruz e aqueles corpos assim, ou Pasolini, ou Fellini, ou cinema. Como é que a gente pode fazer o luto sem cair? Porque não dá para cair, porque não tem o outro para te segurar. É o outro que te ampara. Então é um luto em que você cai sozinho. Não tem como não cair, tem a queda. Mas ao mesmo tempo a gente está aprendendo a fazer materialidade da ausência do outro. Então você fica aqui nessa cadeira, você fica aí. E aí eu falo, nossa, tá doendo, deixa eu pegar alguma coisa, ou deixa eu dar a mão para alguém que tá aqui comigo e poder estar com você, ou pegar esse travesseiro, enfim. Eu tenho que pegar objetos que são, sabe, coisas e segurar, porque eu preciso pegar, né, para voltar naquela imagem do início, né, de uma base narcísica da gente. O humano, ele foi feito, e ainda bem, no toque. Ele precisa, né, do holding, ele precisa de um contorno que está no outro. Então, nascer e morrer sem isso é muito difícil. Acho que isso é muito difícil. Acho que a gente vai ainda precisar muita elaboração sobre isso. Acho que vai... E assim, no Brasil, eu diria que está começando. Está começando. Acho que vai... Mas já está chegando na clínica, né? Você vê que tem um trabalho elaborativo desse luto. Sempre tem. A famosíssima elaboração do luto, a relação com a perda, né? Que é uma tarefa subjetiva gigantesca. Mas e talvez infindável, né? As grandes perdas, a gente vai carregando um fio que vai seguindo a gente para sempre. Que a gente pode... 10, 20, 30 anos depois chorar e se emocionar porque lembrou claramente daquele cheiro do bolo que sua avó fazia, da mãe que você perdeu quando tinha 8 anos, do pai que você perdeu, né? Quando já era adulto, mas aquilo ainda ecoa e rasga. A gente vai coletivamente também repensar isso. Acho que vai ficar essa tarefa, tá começando ainda. Vamos ver. Então é um tempo que você quer que passe. É um compasso de espera e de angústia, porque a gente não sabe se vai sair, se vai sobreviver, quem vai morrer, quem vai perder o trabalho, quem vai recuperar o trabalho, quanto tempo vai durar o seu dinheiro, quem vai ser você depois disso, quem vai ser a humanidade depois disso, e tudo que a gente conversou. Então é muito interessante esse ponto de inflexão, essa grande encruzilhada com muitos caminhos, mas ao mesmo tempo é angústia. E os sonhos, eles retratam um pouco isso. Tanto que eu até explicitei uma inspiração do texto, que foi um livro que a 3 Estrelas publicou, que chama Sonhos no Terceiro Reich, que uma jornalista alemã teve a coragem de compilar isso nos anos 30, depois da ascensão do nazismo. E tem outros trabalhos hoje, 2020, não só que eu estou escutando, mas que várias pessoas também estão fazendo essa compilação. E tem muitas semelhanças nas imagens, nas figuras, e nesse clima de susto. Por isso que eu terminei com a palavra pesadelo. É como se tivesse sempre uma consciência desse atônito, desse vácuo, dessa angústia que é sem palavras, né? Que é um espaço vazio, mas que ela vem com... É uma crise de ansiedade, é uma crise de angústia até, que a gente está vivendo também.
mais ou menos explicitamente, que alguns são mais sensíveis para se deixarem tocar por aí e outros podem seguir, enfim, que bom, vou fazer muita academia agora, muita ginástica, olha meu corpo, eu nunca tive tanto tempo para treinar. Então, assim, cada um vai ter a sua estratégia de lidar com a angústia do pesadelo. Mas o sonho é sempre formação subjetiva principal. Ele é formação do inconsciente, por definição. Então, é como se fosse o nosso maquinário mental trabalhando. E a gente está trabalhando muito. É transformação, né? É o inédito. Então, tá botando a gente para subjetivar. É um grande trabalho de subjetivação. É assim, na minha vida viva, eu diria que é a fase mais densa, e eu acho que há muitas décadas, dizem, a gente não vivia essa conjunção de tensão, de inédito, de árido, de insólito. Então, tem uma parte, sem dúvida, de alta riqueza subjetiva, mas é um alto custo. Vamos sonhar, pesadelo, elaboração e, quem sabe, brecha para sonhar o novo, para criar maneiras mais interessantes da gente viver.